a gente tem um último tópico que a gente não abordou ainda, que a gente vai abordar na aula de hoje, que é a situação de movimento de fonte, movimento de observador e o efeito que isso tem sobre ondas, no caso, ondas sonoras. Então, é isso que a gente vai tratar. Vocês todos já ouviram falar nisso, né? Acho que tem uma outra... Talvez vocês tenham visto isso aqui. Bom, o que dá para fazer com isso? Sonar. Isso aqui é um exemplo de um navio que naufragou na costa leste dos Estados Unidos, 1898. E esse navio, como vocês podem ver, ele foi localizado posteriormente. Essa imagem que está aqui não é uma imagem óptica. Isso é uma imagem feita com som. Através das ondas sonoras e da reflexão das ondas sonoras, você tem um barco que se desloca, e ele arrasta um sensor, um emissor sensor, através da emissão e detecção dessas ondas sonoras, você consegue distinguir estruturas e refazer a imagem do barco. Bom, vocês talvez tenham visto de forma mais humorística, algum de vocês viu esse episódio do Big Bang Theory? Aqui está o Sheldon Cooper, isso é logo na primeira temporada, e o que ele diz é que não interessa o que afirmem para ele, ele vai fantasiado, e essa fantasia dele é de efeito Doppler. Ele está fantasiado de efeito Doppler. Uma outra coisa que dá para fazer é isso aqui. Eu não sei se o vídeo está funcionando. Deixa eu ver. Não. Bom, isso aqui é uma imagem de ultrassonografia de um bebê, e o bebê está aqui. É um vídeo, então dá para ver o bebê se mexendo, etc. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir o coração também. Tá? Isso, obviamente, para os pais é uma sensação incrível. E, Léo, você está reconhecendo? Hã? Não, você não reconhece pela fisionomia? É o Bruno. É o Bruno. Tá bom. Bom, e além disso, vejam só que interessante. Com o efeito Doppler, a gente consegue descobrir planetas. Hoje em dia, eu não sei nem dizer quantos planetas foram descobertos fora do sistema solar, algumas centenas. Vocês sabem como é que esses planetas eram descobertos? Observando a luz da estrela. Por causa do movimento, vejam só, quando você tem um planeta em órbita de uma estrela, esse é um sistema essencialmente isolado e, portanto, tem conservação de momento linear. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o planeta se afasta de nós, a estrela tem que se aproximar. Quando o planeta se aproxima, a estrela tem que se afastar. Se ela se aproxima ou se afasta, é uma fonte em movimento em relação a nós, portanto, a luz que ela emite tem uma frequência deslocada por efeito Doppler. E através das medidas desses deslocamentos na frequência da luz das estrelas, a gente consegue dizer, tem um planeta com essas características, orbitando em torno dessa estrela. Qual é a órbita do planeta, porque a gente consegue dizer a frequência com que a luz está mudando, e a gente consegue estimar o momento da estrela, o que significa a variação de frequência, o que indica dimensões do planeta, etc. Tá? Ok. O que a gente vai fazer hoje é justamente tentar entender o que acontece no contexto... sempre pegando errada, né? O que acontece nessa situação em que a gente tem movimento relativo. Para a gente fazer isso, a gente vai, como de costume, a gente vai deduzir as expressões para o efeito Doppler, mas como de costume, a gente vai fazer de mais de uma maneira. Tem mais de uma maneira de encontrar a solução. O que a gente vai fazer é que a gente vai diferenciar a situação em que a fonte está em repouso e o observador em movimento,
da situação em que o observador está em repouso e a fonte em movimento. Para cada uma dessas situações, a gente vai derivar o efeito Doppler com uma técnica, um método diferente. E a gente vai combinar as duas para ter a situação geral em que tanto fonte quanto observador podem se mover. Tem uma pergunta para vocês. A gente não ouve dizer que os movimentos são todos relativos? Que não existe movimento absoluto? Eu acabei de mencionar para vocês exemplos de luz de estrelas cuja frequência é alterada por efeito Doppler. Então, existe efeito Doppler para a luz, claramente. Faz diferença ou faz sentido dizer que é a estrela que se move e não a gente que se move? Vocês ainda não começaram a estudar isso, embora no primeiro semestre vocês tenham visto isso e a gente tenha usado isso aqui na hora de derivar, por exemplo, a expressão das ondas, dizer que as ondas dependem de um único parâmetro, a gente pode escrever como uma função de x' igual a x menos vt, quando a gente derivou as transformações de Galileu. Tem uma coisa inerente, né, quando a gente faz essa derivação, que é o que se chama princípio de relatividade. Vocês já ouviram falar em princípio de relatividade, né? Quem é que formulou o princípio de relatividade? Quem é que formulou o princípio de relatividade? Einstein. Galileu. Muito antes de Einstein. E o princípio, né, obviamente não formulado de forma completa, né, ele foi formulado de forma mais completa por Newton. A ideia é essencialmente dizer que um referencial inercial é indistinguível de qualquer outro referencial inercial. O que isso quer dizer é que a ideia de que existe um centro do universo e a discussão se a Terra estaria no centro do universo ou o Sol estaria no centro do universo não faz sentido. O que existem são referenciais inerciais e um referencial inercial. Como é que a gente define um referencial inercial? A gente define referencial inercial pela primeira lei de Newton. Um referencial inercial é aquele no qual um corpo em repouso, na ausência de forças ou com forças cuja resultante é nula, permanece em repouso. Se ele estiver em movimento uniforme, ele permanece em movimento uniforme. Isso é uma definição de referencial inercial. Todos os referenciais inerciais são equivalentes. Então faz sentido falar em movimento absoluto? Eu não enunciei de forma completa o princípio de relatividade. O princípio é que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial, o que é uma negação da existência de um referencial absoluto. Bom, no caso da luz, aí sim, pelo princípio de relatividade de Einstein, no caso da luz, a gente pode garantir que não dá para falar em movimento absoluto de fonte ou observador, a única coisa que dá para falar é movimento relativo. E no caso do som, vale a mesma coisa? Não. Não vale a mesma coisa. Por quê? O som se propaga num meio. E o meio no qual o som se propaga, no caso a atmosfera, consiste num referencial privilegiado. Então faz sentido falar em velocidade de fonte e de observador em relação à atmosfera, ao meio no qual o som se propaga. Portanto, nós veremos sim uma diferença entre o efeito Doppler que ocorre quando a fonte está em movimento e o observador parado, ou quando o observador está em movimento e a fonte parada. Em movimento, parado em relação a quê? Em relação ao referencial de repouso do meio onde o som se propaga, a atmosfera. Tá? Bom, tem mais uma coisa que a gente precisa falar, que é muito útil quando a gente falar da situação em que a fonte está em repouso, que é uma das maneiras de representar ou de
encontrar a expressão para o efeito Doppler, qual é o deslocamento em frequência. E mais um conceito que é útil, que a gente não chegou a tratar aqui, então é um parênteses, que é o conceito de frente de onda. A gente tratou, por simplicidade aqui, só de ondas que se propagam em uma dimensão. Mas as ondas sonoras, por exemplo, que eu estou usando para me comunicar com vocês agora, elas se propagam apenas numa dimensão? Não, né? Elas se propagam pela sala inteira. As ondas luminosas que vêm das lâmpadas no teto e mais que vêm do Sol se propagam numa única dimensão? Também não. Bom, se eu tenho ondas em mais de uma dimensão, é muito conveniente introduzir um conceito de frente de onda. O que acontece quando a gente deixa cair uma pedra num lago, por exemplo, na superfície da água? Vocês já observaram esse fenômeno antes, né? O que acontece? O que a gente observa? A gente observa ondulações da superfície, né? E se a gente deixar uma pedra cair, né? Supondo que isto é a superfície da água, se eu deixar uma pedra cair, a gente vai observar anéis concêntricos na superfície. O que representam esses anéis que a gente observa? São deformações da superfície, né? E a gente observa esses anéis tipicamente nos pontos onde a superfície está elevada, né? Máximos. Tá? Esses pontos formam esses anéis e a gente observa que no anel inteiro a gente tem um máximo. Agora que a gente já entende mais o conceito de onda, né? Na verdade a gente excitou modos da superfície, acreditem, tá? E o espaçamento entre esses anéis corresponde a um comprimento de onda. Tá? O que quer dizer que isso aqui, essas frentes de onda, correspondem a frentes de fase constante. Tá? São todos máximos. Certo? Então, o que define o máximo de uma onda? A fase. Se eu mudar a fase, eu passo de um máximo a um mínimo, eu volto ao máximo. Tá? Então, a gente define essas frentes de onda como essas frentes de fase constante. Para a gente deduzir o efeito Doppler, o que a gente vai fazer é considerar essa situação aqui, em que eu tenho uma fonte emitindo ondas, tá? E o que a gente pode interpretar o que a gente está vendo aí de duas maneiras. Ou a gente tem uma fonte emitindo ondas de modo periódico mesmo, né? Como uma fonte de ondas harmônicas. Tá? E aí o que a gente está vendo ali é a propagação dessas ondas harmônicas. Ou a gente poderia imaginar uma fonte que está emitindo pulsos sucessivos. Tá? Então, eu tenho um pulso, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, nenhum de vocês vai me dizer que esse som é harmônico, vai? Ótimo, ainda bem. Mas esse som é aproximadamente periódico, né? Vocês ouvem esse som em intervalos aproximadamente regulares. Né? O que aconteceu em cada um desses intervalos? Cada vez que eu bati na mesa, foi emitido um som. Esse som se propaga a uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo na sala. E ele leva um tempo finito, curto, mas finito, para chegar até vocês. Tá? Ora, chegou esse. Cada um desses pulsos está viajando até vocês.
Mas ele não está viajando só até vocês, ele está viajando a sala inteira. Tá? É o que está representado ali. Certo? A gente pode imaginar desde ondas harmônicas. Então, se eu, por exemplo, já sei, eu vou fazer um som extremamente melodioso para a gente ilustrar. Vocês estão ouvindo isso, né? Continuamente. Tá? Tem uma forma de onda, é um som contínuo, tem uma forma de onda que eu posso aproximar como harmônico. Não é uma nota muito pura, é um som muito agradável. Não é uma nota muito pura, mas se fosse uma nota extremamente pura, como por exemplo o Lá do diapasão, a gente poderia dizer, tem uma onda harmônica viajando daqui até vocês. Como é que eu representaria frentes de onda? Da mesma maneira, né, os máximos dessa onda harmônica corresponderiam àquelas frentes que estão apresentadas ali. Tá? Bom, então vamos imaginar que a gente tem a nossa fonte em repouso, numa certa posição, e ela está lá emitindo essas frentes de onda. E a gente tem a fonte F, a gente vai ter um observador O, que se desloca com velocidade U, e eu estou desenhando esse observador se deslocando com velocidade U, se aproximando da fonte. Mas é óbvio que eu posso escolher, ele pode se aproximar da fonte ou ele pode se afastar da fonte. Tanto faz. Tá? Bom, eu posso dizer que eu tenho um referencial S correspondente à fonte, com coordenadas Y e X. Posso dizer que eu tenho, para o meu observador O, eu tenho um referencial S', coordenadas Y' e X', e S' se move em relação a S. Certo? Bom, existe uma transformação de coordenadas entre S' e S, que é a transformação de Galileu. A gente já trabalhou com isso, né, nas últimas aulas. Bom, como é que eu relaciono as coordenadas? X' vai ser, nesse caso, o que a gente pode dizer sobre X'? Como é que a gente tinha escrito? Quando a velocidade era no sentido positivo do eixo x, a gente disse que x' era igual a x menos vt, né? Se eu troco o sinal, isso significa que x' vai ser x mais u vezes t, né? Certo? Y' igual a y, z' igual a z, t' evidentemente igual a t. Agora, digamos que a fonte emita ondas harmônicas que a gente vai descrever através da pressão. Então, eu posso dizer que as minhas ondas são da forma P cosseno kx menos ômega t mais delta. Ok? Bom, pergunta. Se eu tenho essa onda harmônica emitida pela fonte, como é observada a onda no referencial S'? Como é que eu descrevo o que eu observo no referencial S'? O que eu tenho que fazer? Pressão vai ser diferente em S e S'? Força depende de referencial? Não, né? Então, a força por unidade de área também não pode depender do referencial. Tá. Bom, então,
em S', a gente vai dizer que a gente tem um P', que não vai ser linha, P de X' T, que vai ser igual a P cosseno de K X' menos o T menos ômega T mais delta. Vocês estão de acordo com isso aqui? Só o que a gente fez foi substituir o valor, né, de x em função de x'. E agora eu tenho a descrição em função de x'. Mas vejam o que aconteceu. Isso aqui eu posso reescrever como sendo P cosseno K X' menos ômega mais U vezes K T mais delta. Vocês estão de acordo com isso? Não, não, não. U vezes K... Não, tá certo. Tá certo. Não tá? Isso é equivalente a dizer que eu tenho um ômega linha aqui, né? Ou seja, P de X' e T é P cosseno de K X' menos ômega linha T mais delta, ou seja, eu tenho uma onda também, só que essa onda tem uma frequência diferente. Ah, como eu sei que ômega é K vezes V, eu posso reescrever ômega linha. Ômega é K vezes V, então ômega linha é K vezes V mais U, tá certo? O que significa que eu posso dizer que a razão entre ômega linha e ômega, né, que é a mesma razão entre Ni' e Ni0, é igual a V mais U sobre V. Tá? Ou, se quiser, a gente pode escrever que para a fonte em repouso, observador em movimento, a gente tem Ni' igual a Ni0, que multiplica 1 mais U sobre velocidade do som. Ora, a gente fez isso para um observador que se aproxima da fonte. Se o observador se afastasse da fonte, basta trocar o sinal de U. Então, aqui a aproximação, aqui afastamento. Tudo bem? Vejam, essa expressão que apareceu aqui, ela não é uma expressão que aparece à toa. Qual é a velocidade de propagação que o observador em S' percebe para a onda sonora? Ele percebe uma velocidade de propagação V mais U, né? Certo?
a fonte emite som, tá, em repouso na atmosfera, o observador se aproxima da fonte. Do ponto de vista do observador, é como se a fonte estivesse se movimentando, se aproximando dele. A velocidade das ondas que ele percebe é que nem a gente pegar e caminhar. Se eu caminhar e jogar um pedaço de giz para cima, a velocidade horizontal do pedaço de giz é a mesma que a minha, né? Então, se eu ficar parado e jogar o giz para cima, ele cai sempre na minha mão. Se eu ficar andando e jogar o giz para cima, ele cai na minha mão. Se eu simplesmente jogar ele para cima, ele cai na minha mão. Ok? É a mesma coisa. Bom, primeira observação. O que acontece com a frequência quando o observador se aproxima da fonte? Ela aumenta. Quando ele se afasta, ela diminui. Tá. O que acontece agora se o observador está em repouso e a fonte está em movimento? Vai acontecer algo parecido. Tá. Se agora tiver o observador em repouso, a fonte em movimento, vai acontecer algo similar, só que a gente vai tratar de uma maneira diferente. A gente vai tratar através das frentes de onda. Tá. Vocês estão vendo aquelas frentes de onda ali na animação? Elas são todas igualmente espaçadas, não são? E é natural que elas sejam. Se a fonte está em repouso e ela emite ondas, né? Vamos lá. Se eu estou aqui, digamos que eu estivesse emitindo ondas periodicamente. O objetivo é acordar vocês também. Vocês concordam que as ondas chegam em vocês igualmente espaçadas? Espacialmente, o som que corresponde, né, à batida na mesa tem um pico, se quiserem, né, de uma onda de pressão ou de deslocamento. Né, e esse pico chega até vocês depois de um tempo de propagação. Se eu tenho picos sucessivos, talvez eu tivesse que aumentar a frequência para que antes que um deles chegue a você, eu já tenha emitido o seguinte. Se eu tenho esses picos emitidos, né, sucessivamente, as ondas viajam como está representado ali na tela, e os máximos vão estar todos igualmente espaçados. O que acontece se a fonte agora estiver em movimento? Esses máximos vão continuar igualmente espaçados? Não, né? Vejam o que acontece se a fonte estiver em movimento. Aquilo que está à frente, o espaçamento é menor. Atrás, o espaçamento é maior. Por que isso acontece? É simples, né? A posição em que a frente seguinte é emitida, dada a emissão de uma frente de onda, a posição em que a frente seguinte é emitida é diferente da posição original. Entre as duas, a fonte se movimentou. Então, o que a gente vai fazer é calcular na direção longitudinal o espaçamento entre frentes de onda. O que indica esse espaçamento na situação em que a fonte está em repouso? O que indica esse espaçamento? Comprimento de onda, né? Então a gente vai calcular uma espécie de comprimento de onda aparente, seja na direção em que a fonte seja na direção, no sentido em que a fonte está se aproximando do observador, seja no sentido em que a fonte está se afastando do observador. Vocês pegaram o som, né, que eu mostrei para vocês no começo da aula, do efeito Doppler? O que está acontecendo nesse som? Inicialmente, a fonte está se aproximando, no caso, um carro. Né?
ele está se aproximando, a frequência é mais alta. Quando ele se afasta, a frequência diminui. Bom, a conclusão é a mesma que a gente tem aqui, né? Se o observador se aproxima da fonte, a frequência aumenta. Se o observador se afasta da fonte, a frequência diminui. Se a fonte se aproxima do observador, a frequência aumenta. Se a fonte se afasta do observador, a frequência diminui. A gente consegue já enxergar ali, a gente consegue enxergar isso ali? O que a gente está observando? Na direção dianteira, o espaçamento entre as frentes de onda diminui. Na traseira, ele aumenta. Mas não é o contrário? A frequência aumenta para a fonte se aproximando e diminui para a fonte se afastando. Tem que ser o contrário, né? Porque aquilo ali é um comprimento de onda aparente, que é o inverso da frequência. Não, é proporcional ao inverso da frequência. A constante de proporcionalidade é justamente a velocidade de propagação. Certo? Bom, então, vamos calcular esse espaçamento. Como é que a gente faz esse cálculo do espaçamento? Digamos que a fonte emita ondas em intervalos tal zero. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o período das ondas emitidas é tal zero. Digamos que a velocidade de propagação da fonte seja V maiúsculo. Tá? Ora, se eu quiser calcular o espaçamento entre diferentes frentes de onda, tá? Então, está aqui a minha fonte se movendo com velocidade V, né? E eu estou calculando essa distância aqui, certo? O que acontece? Essa distância vai ser um certo x1 menos x2, certo? Bom, x1 corresponde a uma frente de onda emitida no instante t0, quando a fonte estava na posição 0, certo? Portanto, x1 vai ser igual a V vezes T0. Ok? Bom, x2, deixa eu pensar se é o que eu quero dizer. Isso. x2, então, na verdade, eu tenho que tomar mais cuidado. Isso. Isso aqui corresponde a uma frente emitida em t igual a 0, detectada em t igual a t0. Tá bom? Tudo bem?